Aproveite esse momento com a pastora Regina, ela preparou algo muito especial para as nossas vidas, verdades da parte de Deus. E eu, com muito carinho, quero nesse momento abrir. Pastora Regina, tenha toda a liberdade de trazer aos nossos corações o que Deus já tem colocado no seu coração. Vamos lá. Amém. Você já teve hoje um banquete, né? Talvez já está aí até um pouco cansada. Eu estou aqui com o meu celular, olhando os comentários, e queria que você dissesse aí, você está pronta ainda para receber mais uma palavra de Deus? Uma palavra que pode transformar o seu coração, que pode trazer vida e pode te trazer libertação? Se você está, escreve aqui, manda um recadinho, fala, eu estou disposta, porque Deus tem mais ainda para você. Eu coloquei uma fotinho aqui da minha família, né? Como a Gladys falou, eu sou casada com o pastor Massal, os meus filhos são Tiago e Carol. O Tiago hoje é com muita alegria, ele está pastoreando a igreja. Hoje nós somos pastores auxiliares, ele é o pastor principal, e isso é uma alegria muito grande para nós que criamos filhos e educamos filhos, para que eles possam servir ao Senhor também. A Carol também serve no Ministério de Louvor, é casada com o Rafael, médico, meu genrinho precioso. Aí minha mãe, que está com 82 anos, e é uma bênção muito grande para nós aqui em casa. E o meu marido, né, companheiro já há mais de 40 anos, entre namoro e casamento, que nós estamos juntos servindo a Deus. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E a gente vai estar falando nessa noite sobre ser guiadas na verdade. É muito importante que a gente entenda que nesse momento você está sendo invadida e atolada de informação. Eu trabalho como psicóloga clínica e muitas vezes eu atendo pessoas que estão desorganizados emocionalmente porque a mente está desorganizada. Eu não sei como que você está. Eu estou até falando de uma síndrome que eu gostaria de descrever até, a síndrome do excesso de informação, né, que nós estamos vivendo. Você recebe tanta informação, que você já não sabe mais distinguir o que é verdade. É como se você fosse cozinhar e enchesse de ingrediente. Não é o excesso de ingrediente que faz uma comida gostosa, não é mesmo? Bom, eu não posso falar muito de comida, que eu não sou das melhores cozinheiras, aliás, não cozinho quase. Mas nós sabemos que precisamos ter os ingredientes certos, não é excesso de ingrediente. E hoje, não só nós adultos, como também as crianças, elas estão com excesso de informação na cabeça. E sabe o que isso gera? Isso gera exaustão, não sei como que vocês estão, se acordam exaustas, mesmo tendo dormido uma noite de 7, 8 horas, sentem muita irritação, sempre com pressa, parece que alguém que atrapalha o seu caminho já vai levar uma bronca. Nós estamos irritadas, estamos com dificuldade também de tomar decisão. Por quê? O que acontece? Não sei se você já foi numa loja onde tem muita opção de coisas para escolher, ou no supermercado com muitas marcas que você não conhecia. Antes, às vezes você tinha já cerca, você já ia e pegava aquela massa de tomate, vamos dizer, ou aquele molho de tomate. Agora você vai, tem milhares de molhos de tomate, então você não sabe mais o que escolher. Então, o excesso, muitas vezes, de coisas faz a gente ficar com dificuldade de tomar decisão e de fazer escolha. E como já foi falado, foi até feito propaganda aqui, né, de um livro, Sim ou Não, eu quero dizer para você que as escolhas que você faz hoje estão determinando o seu futuro. As escolhas que nós fazemos são muito importantes. Só que muitas vezes nós estamos nos enchendo de tanto ingrediente na mente que nós ficamos com muita dificuldade de fazer boas escolhas. Então, eu trabalho muito com isso, preparando curso para crianças, para professores, porque mesmo as crianças hoje, elas precisam entender que elas podem tomar decisão, que elas não precisam simplesmente ficar sendo reativas ou sendo puxadas por aquilo que é um jogo, por aquilo que é uma distração na mente dele e não conseguindo focar. Então, nós estamos vendo todo mundo hoje com muita dificuldade de foco, de atenção e muitas vezes se sentindo no caos.
no caos ali dentro, não é? A ansiedade, para você ter uma ideia, provoca também esse excesso de pensamentos em relação ao futuro e a maioria das vezes pensamentos negativos. Você fica com aquilo, e se, e se, e se, e acaba muitas vezes se sentindo muito mal. Mas vamos começar, porque ao longo daqui nós vamos conversando, né? A palavra diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui tem, já nesse versículo, a gente poderia ficar um tempão aqui conversando, né? Mas eu quero frisar duas coisas: que o Espírito da verdade é o Espírito Santo, e ele nos guiará a toda verdade. Então, uma coisa importante, nós precisamos muito do Espírito Santo hoje, para nos guiar a toda verdade. E nós temos também esse trecho em que Jesus disse: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas você pode me dizer, Regina, eu não estou presa, eu não estou numa prisão, eu não sou escrava. Será? Né? O que nós entendemos é que hoje a escravidão não está em algemas externas, mas está dentro da nossa mente. E muitas pessoas estão escravas. Em que sentido? Muitas vezes aquilo que elas querem fazer, elas não fazem. E aquilo que elas não querem fazer é aquilo que elas fazem. Eu não sei se vocês já passaram uma experiência assim, eu já passei. Pensar assim, bom, eu não vou falar isso para o meu marido, porque eu sei que se eu falar isso, nós vamos discutir. Eu não vou falar isso, eu não vou falar isso. Aí quando ele pisa na porta, a primeira coisa que eu falava era isso. Então, o descontrole, muitas vezes o emocional, nos leva a ter reações diferentes daquelas que nós pensamos como as melhores. E a gente vai ficando escravo, muitas vezes da tristeza, do excesso de tristeza. Aí você pensa, eu não quero me preocupar, eu quero descansar no Senhor, eu confio no Senhor. E ali dali a pouco está ali você, na sua mente, preocupada, querendo controlar todo mundo, não deixando seu filho fazer as coisas porque você tem medo que se ele sair na rua, que se ele vai pegar o Covid, se isso vai acontecer e aquilo, e a gente acaba discutindo, muitas vezes brigando, o marido se sentindo controlado, porque você só fica falando, não faz isso, não faz aquilo, né? E nós acabamos ansiosas, agitadas, irritadas, descontroladas, e nós precisamos libertar. Nós precisamos libertar a nossa mente, nós precisamos ser libertas de emoções excessivas que muitas vezes estão nos prendendo. Então, a palavra nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Agora, que verdade é essa? Existem verdades sobre, por exemplo, sobre computador, existem verdades sobre história, existem verdades sobre geografia, mas de que verdade a palavra está falando? Jesus está falando, ele está falando da verdade da palavra de Deus, que é a única que liberta. Então, se nós precisamos de libertação, nós precisamos conhecer a verdade. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é essa verdade. E nós precisamos muito dele. E conhecer a verdade, ser guiada na verdade, é a base da nossa jornada cristã. Porque quando você conhece Jesus inicialmente, você tem um conhecimento pequeno. E depois, toda a nossa jornada é nós irmos conhecendo mais e mais e mais, e a nossa mente ir se abrindo, e nós irmos tendo diferentes escolhas por causa daquilo que nós vamos conhecendo. Jesus disse que ele teria que ir para que o Espírito Santo viesse. Então ele disse para os discípulos: fiquem aí, vocês não façam nada até que venha o Espírito Santo. Gente, se os discípulos que andaram com Jesus estiveram 3 anos sendo formados por Jesus, não podiam sair sem ter o Espírito Santo guiando a vida deles, porque eles poderiam, em uma decisão ou em uma besteira que eles fizessem, eles podiam destruir aquilo que talvez Jesus estava construindo. E você já experimentou isso, muitas vezes com algo que você faz,
que você depois se arrepende, que você não deveria ter feito, às vezes você destrói alguma coisa. Então nós, se os discípulos precisavam, nós mais ainda precisamos de ouvir o Espírito Santo, e nós vamos estar aqui ao longo, eu quero dar coisas práticas para você entender como ouvir o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não só ele quer, como ele tem poder para nos liderar em toda a nossa vida cristã e nos levar a essa verdade que nós precisamos conhecer. Por que precisamos ser guiadas? Porque ali fala de ser guiadas. Porque nós temos o gene do pecado e do engano dentro de nós. Você sabia que você interpreta todas as coisas que você vê. E muitas vezes, na sua interpretação, existem enganos, existem coisas que não são totalmente verdade, né? Por isso nós precisamos ser guiadas, nós precisamos ser orientadas. Aqui eu coloquei um texto onde Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, ele grita: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todas as pessoas que tiveram, na verdade, um encontro, uma experiência com Deus, tiveram essa sensação de que tudo neles, muita coisa é pecado. E nós, às vezes, não temos consciência disso. E por isso que a palavra fala, cuidado quando você vai querer tirar o cisco do olho do outro e tem uma trave no seu olho. Porque nós somos muito sem consciência da nossa condição. E quando nós vamos entendendo essa condição, nós vamos entendendo que nós precisamos cada vez mais dessa direção do Espírito Santo e da palavra em nós para que a gente possa ser livre. A nossa visão de nós mesmas e dos outros é enviesada e distorcida. Não sei, você sabia disso? Eu atendo muito casal. E eu digo que você houve até o Massal ter uma experiência, meu marido, que muitos anos aconselhando, né, no gabinete pastoral, e ele conta uma história que um dia veio uma senhora lá no escritório, no gabinete, para reclamar do marido. Aí ele ouvindo aquela senhora, ele falou assim, manda chamar esse marido, que eu preciso conversar com ele, que é absurdo o que ele faz. Aí ela falou, tá bom, então vou pedir para ele vir aqui. Aí veio o marido. Quando veio o marido e contou o lado dele, a versão dele da história, o meu marido disse, manda chamar de novo essa mulher. Quer dizer que nós temos perspectiva, pontos de vista pelo qual nós enxergamos alguma coisa, alguma pessoa e alguma situação. Só Deus nos vê de cima e vê realmente quem nós somos. Nós estamos sempre enxergando por algum ângulo, de alguma perspectiva limitada, né? E nós achamos que estamos vendo tudo, o todo. E quando nós andamos nas trevas sem a luz, a gente não consegue distinguir a verdade. Agora, nós hoje, que entregamos a vida para Jesus, temos essa luz dentro de nós, mas nós temos que ter alguns passos para poder enxergar essa verdade, que é o Espírito Santo quem nos revela. Quando Pedro estava lá com Jesus, e Jesus disse, o que as pessoas estão falando de mim? Aí os discípulos falaram, alguns falam que você é profeta, outros falam que você é isso, outros falam aquilo, e ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, nós precisamos de revelação, nós precisamos entender que muitas vezes aquilo que nós achamos que é verdade está distorcido, né? E se a gente não começa, pelo menos tendo essa consciência, nós podemos estar andando em muito engano e ainda defendendo isso. Quantas pessoas até mataram
Como Paulo, antes de conhecer Jesus, ele matava achando que ele estava fazendo o correto. Ele acreditava naquilo que ele estava pensando, naquilo que ele aprendeu e aquilo que ele estava fazendo. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele mudou. E na mente dele, ele viu que tudo aquilo que ele achava verdadeiro era engano. Então, o objetivo da mentira é sempre enganar, dissimular para alcançar algum tipo de vantagem. Então, toda vez que você, mesmo quando nós contamos mentirinhas, a gente está querendo algum tipo de vantagem. Seja que as pessoas nos olhem melhor, então você saiu atrasada, você fez hora lá na hora, ficou aí olhando o Facebook, ficou fazendo coisa, aí foi tarde se arrumar, saiu atrasada, chega lá e fala, ai, foi o trânsito. Ai, foi o trânsito. É mentira, né? Não foi o trânsito. Mas qual o objetivo? Por que que a gente faz isso? Muitas vezes porque você quer ficar com uma imagem bonita diante das pessoas, então você quer levar alguma vantagem. A gente tem muitas vezes dificuldade de falar a verdade, seja por medo, seja por achar que as pessoas vão nos olhar de uma maneira diferente, então a gente fica formulando um monte de coisa, uma historinha na nossa mente, e muitas vezes nós caímos nessa historinha, né? A estratégia de Satanás desde o início foi essa. Então, Deus chamou Adão e Eva, os colocou no jardim e disse para eles, ó, vocês podem comer de qualquer árvore que está aqui, só aquela ali vocês não podem comer. E aí eles estavam lá no jardim, Satanás chegou e perguntou, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim. Ele já começou com uma mentira. Aí Eva disse, não, ele disse que nós podemos comer de todas, menos daquela, porque se nós comêssemos daquela árvore, certamente morreríamos. Aí o que ele diz? Estou colocando o texto aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi feito isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à semente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Quer dizer, ele pegou uma palavra de Deus e colocou uma afirmação dizendo que não iam morrer. Querendo dizer, Deus mentiu para vocês. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, eles questionaram o objetivo de Deus, a intenção de Deus, porque falou, não, Deus não está fazendo bem para vocês, ele está querendo evitar que vocês sejam como ele, ele tem medo que vocês sejam como ele. Então ele jogou com isso na mente de Adão e Eva, e nós sabemos o que aconteceu, né? Agora, eu queria, com isso tudo, falar para vocês, mas qual que é a pior mentira, né? A pior mentira é aquela que você acredita, porque nós somos e vivemos o que nós acreditamos, como eu disse até a história de Paulo, anterior aqui, que Paulo matava cristãos, perseguia cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram inimigos de Deus, do povo judeu e tudo mais. Então, nós vamos viver aquilo que a gente acredita. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E aonde que está a nossa fé? É na nossa mente, e lá nós temos que saber discernir e organizar. E nós necessitamos do Espírito Santo. Não sei se você sabe, a própria ciência, a neurociência hoje, fala que o mecanismo da mente é o auto-engano. Então, a própria ciência está falando que o mecanismo lá dentro de funcionamento é de auto-engano. Eu vou dar um exemplo simples para você. Se você tiver com raiva de mim,
Vamos dizer que nós somos amigas e eu fiz alguma coisa que você não gostou e você ficou com raiva de mim. Nós somos amigas desde a mocidade. E nós já tivemos muitas experiências bacanas, já te ajudei bastante, mas agora eu fiz uma coisa que você não gostou. E aí você está com raiva de mim. O que vai acontecer na sua mente? A sua mente vai ocultar todas as coisas boas que eu fiz para você e vai trazer somente aquilo de ruim que eu fiz. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, não gosta de conflitos. Então, o cérebro é seu. Então, ele vive a seu favor. Eu digo para o pessoal que o cérebro e as emoções são os nossos amigos cúmplices. Sabe aquele amigo que você fala assim, ai, eu não gosto de banana. Banana é horrível. Dali a pouco você muda. Agora eu tô gostando de banana. Até que banana é bom. Aquele amigo seu que não te contraria, que não faz. O cérebro, ele é assim. Então, se você falar, nossa, a Regina é uma chata, ela é uma traidora, olha o que ela fez comigo, seu cérebro vai vir, é isso mesmo. Ó, lembra disso, lembra daquilo outro, e você vai aumentando a sua raiva. Né? Aí vamos dizer que você encontra com uma outra pessoa que me conhece e fala assim, nossa, a Regina me ajudou tanto hoje, ela é tão bacana, ela é tão legal. E aí você pensa, acho que a Regina não é tão ruim assim. Aí o cérebro, não é tão ruim assim. Aí ele traz algumas coisas boas para você pensar. Eu não sei se você sabia disso, mas o seu cérebro e a sua mente funcionam dessa forma. E hoje a neurociência e a ciência mostram isso. A avaliação, interpretação da realidade versus a realidade. Quer dizer, você interpreta as coisas e muitas vezes você levanta várias hipóteses e você não comprova nenhuma e você já acredita nelas. Eu acho que a Regina não me telefonou porque ela tá chateada comigo. Meu Deus, ela tá chateada comigo. Ela tá chateada comigo porque eu não convidei ela para vir na minha festa de aniversário. Você vai, faz uma história e já começa, e depois você não quer mais falar comigo, foge de mim, porque acha que eu tô chateada com você, e na verdade eu não tô nem sabendo disso. Você entende? Então, muitas vezes, nós começamos a avaliar, interpretar, e eu podia te dar aqui bases científicas da psicologia e da neurociência de como a gente cria, às vezes, narrativas que não tem nada a ver com a realidade. Às vezes tem um ponto de realidade, mas tem muita coisa que você aumentou, que você omitiu, que você fez. Então, isso é difícil para nós, né? Então, crenças nós temos sobre tudo. Você tem crenças sobre o mundo, sobre casamento, sobre família, sobre Deus, sobre tudo, mas muitas vezes as suas crenças não batem totalmente com a palavra de Deus. E na Bíblia, a gente sabe que o que nós chamamos de fortaleza é a mentira que você acredita. E eu vou pular aqui, porque senão nós não vamos ter tempo para fazer tudo, né? E a palavra diz isso, né? Que embora a gente ande na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então aqui a palavra fortaleza, essa palavra fortaleza significa uma mentira que você acredita na sua mente. E aí nessa mentira o inimigo ele se esconde aí atrás e ele usa isso contra a sua própria vida. E nós temos crenças sobre tudo. Então, se você acreditar, por exemplo, que casamento tem que ser um conto de fadas, se você era criança e assistiu muita historinha e você pensava, casaram e foram felizes para sempre. Casamento tem que ser felicidade eterna. Aí você casa e essa não é a realidade, né? E você começa a ter problemas, aí a sua crença sobre casamento não bate com a verdade da palavra sobre casamento. Mas aí você vê, eu não sou feliz nesse casamento, não era para ser assim. Então eu preciso arrumar outro marido que me faça feliz. Então nós começamos a criar uma série de coisas em cima de muitas fortalezas. E você tem fortalezas na mente. E se você
não tem consciência delas, é aquilo que o inimigo usa muitas vezes para nos derrotar. Então, temos mentiras sobre Deus, sobre nós. Eu sou burra. Eu nunca fui bem na escola, eu sou burra, eu não sirvo para nada, a minha vida vai ser uma destruição. Você está acreditando. Isso vai se tornar uma fortaleza na sua mente e vai ser usado contra você. Isso é a palavra de Deus? É o que Deus diz sobre você? É o que a palavra, o que a verdade, que o Espírito Santo diria para nós, que nós não servimos para nada? Você está dizendo, Deus errou quando ele me criou. Deus esqueceu de alguma coisa. Ele acertou na fulana, acertou na Beltrana, mas em mim ele errou. E hoje, né, as redes sociais contribuem muito para você ficar aí comparando a sua vida o tempo inteiro e achando que está todo mundo bem e que você está mal. Por quê? Porque ninguém coloca nada de dificuldade ali no Facebook, no Instagram e tudo mais. E muitas vezes você começa a acreditar na sua mente e isso se torna uma fortaleza. E aí a sua depressão, a sua infelicidade, as suas doenças começam a surgir daí. Então, para finalizar, né? Como então que eu posso saber a verdade? Nossa, entendendo isso que eu vou criando. Você tem 86 bilhões de neurônios. Neurônios são as células do cérebro e do sistema nervoso. Você tem 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles podem fazer até 10 mil a 20 mil conexões cada um. Então, as ligações que você faz não tem nada mais maravilhoso e mais complexo do que o cérebro humano. Só que quem tem que dirigir esse cérebro é você. É você tem que ser o gestor aí da sua mente. Entender o que você tem que filtrar, o que decisões que você tem que tomar, quando que você tem que aplicar a palavra de Deus na sua mente. Se você não entender isso, você vai ser derrotado pelos próprios pensamentos. Então, na verdade, nós precisamos saber. Aí você me diz, nossa, mas então você sabe que você tem mais conexões do que os grãos de areia do mar, para você ter uma ideia. Então, quanta conexão. Agora mesmo você está fazendo milhares e milhares de conexões aí, me ouvindo, lembrando de alguma coisa, associando com alguma coisa, e tá fazendo. E cada vez que você associa e faz essas conexões, você faz um caminho físico no seu cérebro. Então, os nossos pensamentos, eles viram físicos, é um conjunto de química com energia, ligação, e você vai formando caminhos dentro da sua mente. E tem muitos caminhos que não batem com a verdade. Então eu preciso aprender a gerenciar minha mente e fazer boas escolhas. Os meus pensamentos controlam minha vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, se tem uma parte importante para a gente vigiar, para a gente monitorar, para a gente ter consciência e que acontece uma guerra e que você não pode ficar lá que nem só assistindo o que está passando na sua mente se você não entrar lá, se você não batalhar, se você não entender, se você não lutar. A derrota da sua vida cristã, da sua vida pessoal e muitas vezes das coisas que acontecem à sua volta tem origem nisso. Então é necessário libertar minha mente de pensamentos destrutivos e das fortalezas. A mente, a raiz dos hábitos que não são saudáveis e bons para mim mesmo. Você sabia que você começa a pensar e você começa, ao invés de gerenciar isso, você começa a gerar emoções negativas de ansiedade. Então, por exemplo, você começa a se comparar, você está muito insatisfeita com o seu corpo, você está achando que você engordou, que você está feia, você não quer mais sair de casa, você não quer nem que o seu marido toque em você, porque você está feia, e você começa pensando, alimentando esses pensamentos. Aí você acaba ficando ansiosa, descontrolada, vai lá, eu mereço mesmo, eu vou comer um pacote de
de bolacha, eu mereço fazer isso porque eu só tenho chateação, porque a sua mente está totalmente negativa, está totalmente cheia de pensamentos destrutivos. O que você acaba fazendo? Coisas que te prejudicam. A gente diz de comportamentos autossabotadores. Você começa a fazer coisa que vai fazer mal para você. Então, muitas vezes isso se origina aqui, né? E nós estamos lá assistindo tudo. Puxa, agora a Regina tá, coitada, agora ela vai cair, tá caindo, porque ela tá pensando que nada vai dar certo na vida dela. Agora melhorou um pouquinho, aconteceu uma coisa boa, então ela vai. Não, nós temos que gerenciar nossa mente, trazer a memória, já foi citado aqui, acho que pela Mônica, trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Então, eu que tenho que ir lá e buscar na minha memória, e não deixar as coisas virem sozinhas. Eu digo, você vai ter muitas coisas que vão se formando na sua mente automaticamente. Por quê? Por causa dos ingredientes que você foi colocando, vai formando pensamentos. Agora, você não é responsável no sentido de tudo que entra de pensamento negativo, mas você é responsável de manter e alimentar. Se você manter e alimentar, aí a responsabilidade é sua, é você que está alimentando, e isso vai crescendo como uma bola de neve e vai virando comportamentos disfuncionais. A minha mente, eu não estou conseguindo ler aqui, é o lugar onde acontece a batalha, né? E Satanás quer semear mentiras em minha mente. Agora, você sabia que a sua mente mente? Você sabia que você não precisa acreditar em todos os seus pensamentos? Se você acredita em tudo que você pensa, eu acho que a sua vida deve estar uma verdadeira bagunça, uma desorganização, cheia de conflitos. Se você fica o tempo inteiro acreditando e se engajando em qualquer coisa, em qualquer pensamento que é formado na sua mente, muitas vezes isso vai virando uma grande bola de neve. Parece um fato da vida que Paulo está dizendo, que quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente, desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim, vocês podem ver como a minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar. Puxa, Romanos 7, 22 e 23. Então, essa é a grande luta dentro de nós, né? E você não é uma pessoa ruim nem anormal por perceber que existe essa luta. Mas nós somos chamados a ganhar e usar as armas espirituais para vencer essa luta na nossa mente. Então, primeiro ponto, não é? Para você conhecer a verdade e ser liberta pela verdade, é você aprender que a sua mente é assim, que você precisa gerenciar. Segundo, você precisa nutrir a sua mente com a palavra de Deus. Assim como você come alimentos bons para que você tenha um bom funcionamento, você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Com o que você anda alimentando sua mente? Não é? Com o Facebook? Então, fica no Facebook 4 horas por dia, lendo a palavra de Deus, às vezes uma vez na semana, um versículo, ainda para ver se o versículo fala alguma coisa que você está precisando, mas não lê a palavra, não estuda. Então, você está pondo os ingredientes na sua mente. Desses ingredientes vão ser formados os seus pensamentos. E desses pensamentos, muitas vezes, você vai formando sem perceber crenças. Crenças sobre corpo, sobre beleza, sobre dinheiro, sobre o que é felicidade, que felicidade é viajar, que felicidade é isso, é aquilo. E por quê? Porque nós não temos a palavra de Deus dentro de nós. Então, se na sua despensa só tiver alimento, só tiver Coca-Cola, salgadinhos industrializados, e for essa alimentação que você come,
provavelmente a sua saúde vai refletir isso. Então eu quero dizer, a sua mente é um lugar onde são construídos os pensamentos, onde são construídas as avaliações, as interpretações daquilo que você vive. E se você não nutrir com a palavra de Deus, você não tem ingredientes bons. Você fala que crê em Deus, confia em Deus, mas a sua mente vai estar formando somente pensamentos com ideias do mundo. Porque o Facebook pode ter alguma coisa legal, né? Só que muitas vezes o que você fica lendo e vendo são opiniões de pessoas, achômetro, porque hoje todo mundo acha alguma coisa e tem opinião para tudo, né? Não estuda, não sabe. Da minha área mesmo de psicologia, neuropsicologia, tem todo mundo sabe, tá cheio de gente que estuda uma semana, faz um curso lá e já se vê no direito de entrar, falar, dar conselho para as pessoas. Puxa vida. Será que é assim? Nós precisamos ter mais consciência, né? Então, nutra com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. A Bíblia fala que é semente. O que é uma semente? Numa semente, você pode olhar e você pode enxergar só aquela pequena semente, como você pode enxergar árvores, você pode enxergar uma floresta, você pode enxergar frutos, você pode enxergar uma plantação. E a palavra de Deus, isso é um milagre que o Espírito Santo, que Deus vai plantar na nossa mente, no nosso coração e vai fazer milhões de conexões. E essa palavra pode gerar uma plantação, pode gerar frutos e frutos que possam alimentar vidas, frutos que levem essa graça para as pessoas. A palavra tem mais de 7.000 promessas que podem nos libertar do desencorajamento, do excesso do medo, da ansiedade. Outro dia eu fiz um post no meu Instagram. Coloquei assim, que a ansiedade é essa capacidade que nós temos de pensar sobre o futuro e evitar alguns problemas do futuro. É muito bom. É uma capacidade humana. Então, você vai viajar, você já pensa, ó, não posso esquecer isso, posso esquecer meu passaporte, porque senão eu vou chegar lá no aeroporto e posso não viajar mais. Só que muitas vezes nós ficamos o tempo inteiro pensando no futuro, com medo de sofrer qualquer coisa ou que qualquer coisa dê errado, e nós ficamos o tempo inteiro pensando e se, pensando só coisas negativas, né? Então, quando nós pensamos no futuro dessa forma, o que vem é a ansiedade, certo? Nós vamos ter doenças de ansiedade, porque nós vamos ficar tendo emoções muito ruins. Se tudo vai dar errado no meu futuro. Agora, quando eu penso nesse futuro e penso Deus nesse meu futuro, aí o que eu chamo de fé, certo? Então, fé é olhar, sim, para o futuro. Tem a possibilidade de acontecer as coisas ruins? Tem, mas eu também tenho a possibilidade de acontecer coisas como Deus prometeu. Então eu prefiro me apegar na palavra de Deus, na promessa de Deus, do que na minha mente, somente naquilo que ela está projetando, que não é irreal. Muitas vezes podem ser até coisas possíveis. Pegar o Covid agora é uma possibilidade, algumas talvez já até pegaram, sim, mas eu ficar pensando o tempo inteiro que se eu pegar Covid, eu vou para o hospital, eu não vou aguentar, eu ficar sozinha, eu vou morrer e não sei o quê. Então aí você está jogando veneno no seu corpo, porque você está jogando química, hormônios de estresse no seu organismo, e você vai sofrer as consequências disso, muitas vezes tendo até doenças físicas, de pele, de circulação, de doenças diversas, né? Então, você precisa gerenciar sua mente, você precisa nutrir a sua mente e você precisa ouvir o Espírito Santo que aplica a palavra. Então, não adianta ficar só sendo um poço de informações. Estuda, lê, faz e tal, mas na hora H, na batalha lá da mente, não aplica nada. Então, você precisa pedir para o Espírito Santo, me ajude a aplicar a palavra, a conhecer a verdade, a ser liberta daquilo tudo que eu penso que não é verdadeiro. Aqui a gente podia ficar 1 hora fazendo um estudo sobre ouvir o Espírito Santo, mas nós não temos esse tempo. Então, um outro ponto, testificar com o corpo de Cristo, porque às vezes você lê a palavra e também interpreta do seu jeito.
que não é a verdade. Muitas vezes você também, ou você é do estilo que só ora e diz que ouviu o Espírito Santo, mas muitas vezes é a voz da sua própria mente. Então, nós precisamos do corpo de Cristo para testificar tudo isso. Então, se os irmãos ou as irmãs começam a falar, eu acho que você está muito radical, eu acho que você está exagerando, eu acho que não é dessa maneira, você tem que ouvir. Né? Então, nós precisamos, para conhecer a verdade, nós precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo, nutrindo a nossa mente de bons ingredientes, que é a palavra, que é a semente de Deus para multiplicar e para poder formar pensamentos de vida. E nós precisamos ouvir o Espírito Santo e testificar, né, que, com o corpo de Cristo. Então, se não há frutos, sobretudo toda a sua fé, não tem fruto nenhum no corpo, podemos nos questionar se o que nós estamos acreditando realmente é a verdade. Então, quando nós estamos na verdade, nós estamos no caminho, que Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, uma coisa está conectada à outra, porque é Jesus. Então, se nós estamos andando realmente na verdade, guiadas na verdade, nós estaremos no caminho, que é Jesus, e teremos vida. Agora, se você está seca, está sentindo que você não tem espiritualidade nenhuma, que você mal consegue orar, mal consegue, é porque está algo, talvez, na sua mente, está tendo vitória sobre você, alguma mentira que está sendo uma fortaleza e que precisa ser vencida com a ajuda do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, com ouvindo a palavra, ouvindo e testificando com o corpo de Cristo. Se Jesus, aqui tem um versículo de 2 Timóteo 2,8 que diz, lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Então, lembre de Jesus Cristo. Se Jesus não estiver no centro da sua leitura, não estiver no centro da sua oração, não estiver no centro do seu encontro com as pessoas, podemos estar seguindo o engano ou a nós mesmos, porque isso pode acontecer na nossa mente, com toda a narrativa, a história que a gente cria, não é? Então, irmãs, isso é uma palavra para mim também, para todos nós, né? No que nós estamos acreditando? Será que realmente é a verdade de Deus? Porque verdades existem milhares, cada um tem a sua verdade e hoje a gente fica confuso. Ah, será que é aquilo? Será que é isso? Será que fulano tá certo? E aí você começa a seguir artistas, começa a seguir pessoas e não checa com a palavra e não ouve o Espírito Santo, você pode estar seguindo um falso profeta e um engano muito grande. Mais do que nunca, nós precisamos ser mulheres únicas, guiadas na verdade. E para isso você precisa entender que o risco de nós não estarmos na verdade é muito alto, por causa que a batalha acontece na nossa mente. Poderíamos falar aqui do que você ouve do inimigo, do que você ouve dos seus próprios pensamentos, poderíamos aqui ficar estudando ainda mais, né? Mas eu queria deixar essa mensagem para você. Nós queremos ser guiadas na verdade. Então você precisa lembrar dessas coisas. Nutra a sua mente, escolha o que você vai pôr na sua mente. E nutra, não quer dizer que você não pode olhar Facebook, não pode olhar Instagram, não pode, eu também olho. Mas o risco da gente cair e ficar só nisso e encher a nossa cabeça ingredientes que só vão fazer mal para nós mesmos, alimentos muito ruins, tóxicos, é muito grande. Então, cuidado. Aonde está a fonte daquilo que você está pensando? Eu coloquei aqui uma música que eu queria agora que você fechasse os seus olhos aí, onde você está, para ouvir um pouco e deixar os falar no teu coração. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados
usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Queria agora orar por você, né? Pedindo que o Senhor pudesse sondar, o Espírito Santo sondasse. Quando ela diz o coração, nós sabemos que não é o coração, é a nossa mente, né? O coração, ele bombeia sangue, mas nós precisamos ser sondadas na nossa mente. Sondadas, o que passa na nossa mente? Porque o Senhor quer levantar uma geração. Eu creio numa década agora, uma década onde o reino de Deus vai se levantar com força, porque nós estamos vivendo tempos finais até que Jesus volte. Então nós vamos ter uma igreja que precisa lutar. Para isso nós precisamos nos levantar, né? Mulheres únicas, guiadas na verdade. Para isso nós precisamos dispor a nossa mente, para que o Espírito Santo nos revele a verdade sobre nós, a verdade sobre a nossa família, o nosso casamento, a verdade sobre o nosso ministério, se estamos realmente servindo a Deus ou querendo ficar conhecidas, se estamos querendo só agradar a nós mesmas ou se estamos realmente nos quebrantando e sendo usadas por Deus para fazer o reino de Deus crescer, ou o meu próprio reino, ou o reino da minha igreja. Não, é o reino de Deus. Então vamos orar, né? Pedir que o Espírito Santo sonde os nossos corações, nos guie na verdade e nos levante, e levante uma igreja forte, com mulheres que também são mulheres únicas e que apoiam os seus maridos, que levam seus ministérios, mas guiadas na verdade. Feche os teus olhos, então, e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa possibilidade que nós tivemos de compartilhar a tua palavra. Pai, quantas mulheres ouvindo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E eu peço, Pai, que o teu Espírito, que conhece, que pode separar juntas medulas, pode discernir o que passa dentro de nós, possa estar nos revelando a verdade, nos guiando a verdade. Senhor, abençoa esse ministério Mulher Única, que seja um ministério que carregue essa unção do teu Espírito Santo para estar alcançando muitas mulheres com a verdade, com a tua palavra, que é aquilo que traz vida, salvação e libertação. Liberta-nos, Senhor, de todo pensamento que tem levado à depressão, todo pensamento que tem levado a transtornos de ansiedade, medos, falta de sono, problemas de saúde. Senhor, liberta-nos e ajuda-nos a sermos gerentes, bons gestores da nossa mente, escolhermos aquilo que nós colocamos e permitirmos entrar e se alojar na nossa memória,
na nossa mente. Pai, eu abençoo cada uma dessas mulheres, abençoo suas casas, suas famílias, e peço, Senhor, que possam ser cheias do Teu Espírito Santo, luz no meio da escuridão, sal que segura, Senhor, esse mundo de apodrecer e de se corromper cada vez mais, e que esse próprio sal possa estar purificando a nossa vida e o nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Olha, aí estão minhas redes sociais. Quem quiser, acesse. Nós temos trabalho com crianças, ensinando as crianças a ser gestores da sua mente, resgatando esse livre-arbítrio, o poder de escolher e não serem só reação, né? Então, se vocês quiserem, sigam aí também a Academy Oficial, tá aí os nossos contatos. Eu tenho também Regina Sugihara, pode nos seguir lá. E aí tudo que eu tiver, vocês vão conhecendo. Tá? Obrigada, Gladys, obrigada, Universidade da Família, sempre pela parceria, pelo trabalho e por tudo que Deus tem usado vocês para fazer nessa nação e muitas outras aí, que nós vemos que tem pessoas de outros países. Um beijo grande. Um beijo, pastora Regina, muito, muito, muito obrigado. Sem palavras para agradecer, que palavra gostosa, como nós temos que cuidar do alimento da nossa mente. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família aí, viu? Um grande abraço nessa família linda aí.